Agora nós vamos pro nosso bate-bola. Como é o primeiro, eu vou explicar pra vocês. Sempre quando eu for falar sobre algum tema, eu vou fazer algumas perguntas pra vocês e vou pedir pra você olhar na sua Bíblia a resposta. Porque, como eu acabei de explicar, não é o meu achismo, não é o seu achismo, não é o que você aprendeu, é o que a Bíblia diz. Então agora eu vou fazer um bate-bola com vocês e o assunto do bate-bola é o seguinte, pega a sua Bíblia aí, tá? O assunto do bate-bola é o seguinte: que parte da Bíblia é realmente válida hoje pra nós? Pega a sua Bíblia lá, tô te esperando. Pergunta 1. Como Deus falava inicialmente com a gente? Está na sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3. Já vou ensinar aqui para vocês, tá, gente? Quando fala capítulo, é um número grande. Quando fala verso ou versículo, é um número pequeno. Por exemplo, digamos que eu estou aqui, ó, no livro de Sofonias. Tá vendo, ó? Livro Sofonias. Eu não sei se tá focando aí pra você. Sofonias. Aí tem esse umzinho aqui. Isso é o capítulo. Aí embaixo, eu não sei se essa Bíblia tá focando, gente. Cada frasezinha tem um número. Esses numerozinhos são chamados de versos ou versículos. Então, por exemplo, se eu falasse Sofonias, você ia procurar o livro de Sofonias. Capítulo 2, aí você ia procurar o número grande 2. Verso 3, aí você ia procurar o número pequenininho 3, tá? Então agora, para você testar, você abre aí em Gênesis, que é o seu primeiro livro da Bíblia. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Vai procurar no capítulo 3, ou seja, o número grande 3. Deixa eu ver se pega aqui para vocês. Número grande 3. O verso número 8, que diz assim, que é a frasezinha pequenininha número 8. Diz assim: a pergunta é: como Deus se comunicava inicialmente com o ser humano? O que sua Bíblia fala? Vamos ler. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor chamou o homem perguntando: onde você está? Sua Bíblia vai estar falando a mesma coisa, talvez está numa linguagem mais rústica, mais difícil. E eu vou explicar isso sábado para vocês, tá? Mas é a mesma coisa, a minha Bíblia é da sua. A minha só tá numa linguagem mais gostosa de ler, que é a Nova Versão Internacional. Então aqui, gente, o que a Bíblia tá falando? Como é que Deus falava com as pessoas inicialmente? Era pela Bíblia? Era através de algum outro meio? O que você acabou de ler aí? É isso que eu quero estimular em você, que você busque na Bíblia a resposta. Então, como a gente acabou de ler aqui, Deus falava audivelmente, pessoalmente com as pessoas, né? E depois que entrou o pecado, a gente vai estudar mais na frente sobre isso, ele não pôde mais falar pessoalmente. E aí, quando Deus não pôde mais falar, a gente ouvir, como seria gostoso, né? Deus chegasse aqui agora, batesse um papo comigo, eu ouvisse a voz dele, eu ouvisse ele com os meus olhos, ia ser maravilhoso. Antigamente era assim. Mas depois, quando entrou o pecado no mundo, mudou. E aí, como que foi a segunda forma que Deus começou a falar com as pessoas? Abra aí na sua Bíblia, em Amós, livro de Amós, né? Como vocês viram, a Bíblia é cheia de livrozinhos. Se você não estiver achando, você vem no índice. Amós é um livro bem dificinho de achar, porque ele é bem pequenininho. Até eu vou olhar aqui no índice. Amós, na minha Bíblia, tá na página 730. Amós, aí você vai lá na página que tá lá no índice, né? Livro de Amós, 730 na minha. Amós, capítulo 3, verso 7. Olha a outra forma que Deus começou a falar com o ser humano. Sua Bíblia que diz. Amós 3, 7. Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano a seus servos, os profetas. Deus começou a usar profetas. É isso que a Bíblia está dizendo. Então, ele falava audivelmente, depois falou através dos profetas. E o que era profeta, gente? Profeta é um ser humano de carne e osso, pecador, igual a você, igual a mim. Só que era uma pessoa que deixava ser
mais consagrada por Deus, e Deus usava essa pessoa para passar recado para os outros. Hoje em dia ainda existe profetas, acredite. Existem os falsos, que é a cauda, né, que a gente já aprendeu ali mais na frente, e existem os verdadeiros profetas, né? E a Bíblia fala muito sobre profeta, como saber se é verdadeiro, se é falso, tem tudo na Bíblia. Então, uma segunda forma de falar foi através dos profetas, né? Qual é a terceira forma que Deus usou para falar com as pessoas e é muito usada hoje? Vamos lá. 2 Pedro, capítulo 1, você vai no verso 20 e 21. O que diz aí na sua Bíblia? Dá um pause aqui, lê e depois você assiste minha resposta. 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Diz o seguinte: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Isso aqui, a própria Bíblia está dizendo que você pode confiar nela, porque nada do que foi escrito aqui foi interpretação humana, mas homens cheios do Espírito Santo, que é um Espírito que vem do céu, usaram ele, a linguagem rústica, a nossa linguagem humana, para passar aquilo que Deus tinha para nos falar. Então, gente, olha só o que está falando aqui. Nem uma parte da Bíblia provém de interpretação humana. Homens falaram da parte de Deus. Isso aqui é a carta de amor de Deus para você. Isso aqui é o manual da vida, é a carta de amor, é tudo que você precisa. E aí, agora eu venho para uma pergunta que é super polêmica, né? Inclusive, é a que eu tenho para falar para vocês. Muita gente fala assim, mas tem parte da Bíblia que não vale. E tem parte da Bíblia que vale. Tem uns que falam que é o Novo Testamento, outros é o Velho, outros é só uma parte que gosta, outros é só algumas coisas isoladas. Conforme a gente já tá aprendendo, vamos para a Bíblia. O que a Bíblia responde? E aí, Bíblia? Você olha para sua Bíblia e fala, e aí, Bíblia? Qual parte sua é útil, qual parte não é mais útil? A própria Bíblia que tem que te responder, não é verdade? Então, vamos abrir a Bíblia. Sua Bíblia responde qual parte dela é útil, qual parte não é mais útil. Abre lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo. Capítulo 3. Verso 16 e 17. E aí, gente? Quero que você me responda antes de mim. Dá um pause, achei na sua Bíblia e me responde. Vou repetir a pergunta. Qual parte da Bíblia que ainda serve no dia de hoje? Que a gente está no século 21, ano 2017 ou 18 ou 19, não sei qual ano você vai assistir isso. E aí? Qual parte da Bíblia ainda é útil, serve para ensino? Qual parte? Vamos ler. Toda a Escritura, toda, é útil, é inspirada por Deus e útil. Para aí, gente, antes de ler o resto. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil. O que é algo útil? Útil é que serve. Útil é que vale para os dias de hoje. E o que a própria Bíblia está dizendo? Que toda a Bíblia é útil. O Velho Testamento é útil? O que sua Bíblia está respondendo? Toda. O Novo Testamento é útil? É. O livro de Amós, que a gente acabou de ler, é útil? É. O livro de Levítico é útil? É. O livro de Apocalipse é útil? De Daniel, de Provérbios, de Salmos? Toda a Escritura é útil. Útil para quê? Toda a Escritura é válida. Válida para quê? A sua Bíblia responde. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, a repreensão, a correção, a instrução na justiça. E ainda diz mais, toda Novo e Velho Testamento é útil para que o homem de Deus, para que a mulher de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, aqui a gente já cortou uma mentirinha aí que conta pra gente. Que só a parte da Bíblia que serve, o resto pode rasgar, pode guardar, não precisa ler.
A Bíblia mesmo te respondeu que toda ela é útil para te ensinar, para te repreender, para te fazer se tornar uma pessoa mais perfeita, para te corrigir, para te instruir. Toda a palavra de Deus é útil. E essa palavra linda, maravilhosa, que a gente vai continuar estudando. Sábado eu convido todos vocês às 16h30. Vou tentar fazer ao vivo. Eu não sei se vai dar. Eu não fiz o teste. Mas se não der ao vivo, eu vou responder as perguntinhas de vocês sobre por que minha Bíblia fala um pouquinho diferente da sua. Qual que é a Bíblia mais fácil de ler? Por que tem Bíblia diferente? Qual que não tem? A gente vai estudar sobre as versões da Bíblia. E vamos conversar também um pouquinho sobre as dúvidas que vocês tiveram, já colocaram aí nos comentários. Que Deus te abençoe e que você releia tudo isso que eu passei aqui pra você. Vou deixar todos os versos aqui na descrição para que você releia na sua casa e você comece a manusear mais a sua Bíblia. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.